Estão começando as aulas do primeiro ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Olá, a professora Luzia está novamente aqui para aprender e ensinar matemática com você. Estamos aprendendo muitas coisas, descobrindo tantas novidades e aí nós estamos aumentando o nosso conhecimento. E isso é muito importante. Toda a nossa aula, sempre nós temos um objetivo. O que nós pretendemos alcançar na nossa aula de hoje? Vamos ver na tela? Ler e interpretar dados apresentados de maneira organizada por meio de tabelas e gráficos de colunas simples. Então, nós vamos organizar algumas informações. E isso é bem importante. Inclusive, se nós olharmos aqui, a professora tem muitas coisas na bancada. Vocês vão ver como é muito bacana quando a gente consegue organizar as coisas, as informações. É mais fácil para a gente observar e descobrir o que nós estamos querendo informar. Para isso, nós vamos começar, acompanhe lá na tela. Nós temos uma escolha para ser feita, então eu vou fazer com vocês uma pesquisa. Nós vamos escolher entre esses brinquedos que a professora vai apresentar, qual é o da sua preferência. Então a professora agora vai fazer uma pesquisa com você que está aí aprendendo e ensinando matemática. Vamos ver se você está bem atento e quais são as suas escolhas? Acompanhem lá. A professora apresentou para vocês o primeiro brinquedo. Quem gosta de brincar de boneca? Também temos, vamos ver lá, já vai pensando. A professora colocou aqui as peças de montar o Lego. Quem gosta de brincar com Legos vai fazer a escolha do Lego. Temos também, vamos ver, outro brinquedo, que é o carrinho. Quem gosta de brincar com o carrinho vai fazer a sua escolha pelo carrinho. Lembre-se que você pode escolher somente um dos brinquedos, o qual você prefere deste conjunto de brinquedos que a professora está apresentando. Vamos ver se tem mais. Olha, patinete. Quem gosta de brincar com o patinete vai escolher o patinete. E quem gosta de brincar com o quebra-cabeça vai escolher o quebra-cabeça. Se fosse a professora, ela iria escolher o quebra-cabeça, que ela gosta bastante. Mas cada um tem a sua preferência. Tentem lá. Quando você escolher, você coloca o dedinho no brinquedo que você escolheu. Veja lá que quando você for colocando o seu dedinho, a professora vai observando daqui a sua escolha e vai marcando também. Por isso, olha lá, parece-me que já tem alguém que encostou o dedinho e escolheu a boneca. Então vamos aqui com a professora na bancada começar a organizar essas escolhas. Já foi pensando na sua escolha? Vamos lá. Nós temos aqui, então, na bancada, junto com a professora, alguns materiais para nós irmos organizando essa pesquisa. Como já teve uma escolha, que é a boneca, nós já vamos marcar na boneca, na nossa tabela. E organizar os dados é isso, a gente ir colocando no lugar certo. A professora trouxe aqui um material para nós irmos organizando essas nossas informações que nós estamos pesquisando. Vai marcando aí que a professora está pegando aqui a sua marquinha, a sua digital do dedo e marcando aqui, organizando as nossas informações. Para organizar as informações, olha lá, boneca já foi escolhida uma vez. Que outros brinquedos nós tínhamos lá para serem escolhidos? O Lego, que era o brinquedo de encaixe, de montagem, o carrinho também é uma opção, o patinete e o quebra-cabeça. Então, esses que nós estamos escolhendo, eu vou pôr um brinquedo em cada linha aqui para nós organizarmos. Aqui na primeira linha, eu vou deixar escrito o que nós estamos escolhendo. No nosso caso, são brinquedos. E aqui do ladinho, a professora vai marcando as digitais que ela está capturando da tela e deixando aqui destacado quem está escolhendo. Olha lá, parece-me que já tem uma digital no Lego. Muito bem, a gente vai escolhendo e organizando. Mais um na boneca, ótimo. Ah, alguém escolheu lá o carrinho, peguei a digital aqui, olha a sua marquinha, a sua escolha. Olha lá, mais uma escolha no carrinho. Tivemos uma escolha no quebra-cabeça, olha que legal. Olha, alguém colocou o dedinho lá no patinete, vou colocando a marquinha, apareceu lá, a professora traz para cá. Olha lá, mais um no patinete, mais um no Lego.
Olha as escolhas sendo feitas. Legal, ó, mais uma boneca. Olha o Lego, teve mais um, escolheu o Lego. Olha aqui mais uma marquinha, a professora capturou da tela, trouxe para nós. Olha aqui mais uma no Lego. Olha só, teve mais um aqui no quebra-cabeça. Olha ali, teve mais uma escolha no carrinho. Olha lá, parece... Olha mais uma lá na boneca. Mais uma aqui no Lego. Teve mais uma escolha no carrinho. Legal. Olha lá, tem mais alguém ainda. Olha, mais um. E mais um aqui, ó. Puxa vida, tivemos várias escolhas. Você está participando, muito legal. Essa maneira que nós estamos organizando o quê? Os nossos brinquedos preferidos. Então, a professora vai colocar aqui o nosso título da nossa escolha, brinquedos preferidos. Os brinquedos estão nesta coluna e as quantidades que foram escolhidas nesta coluna. Se nós tivéssemos que dizer da onde nós estamos tirando essas informações, qual é a fonte que eu busquei essas informações, são vocês, queridos alunos, do primeiro ano no programa Vem Aprender. Então, está aqui a fonte da onde nós estamos fazendo esta pesquisa e você está colaborando com a professora. Agora, vamos conferir estas quantidades na boneca. Quantas pessoas colocaram o dedinho, que a professora capturou sua digital e colocou aqui, na boneca? Vamos contar juntos? 1, 2, 3, 4. 4 escolheram a boneca. O número que representa esta quantidade é o número 4. No Lego, os brinquedos de encaixe, ó, teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 alunos, né, escolheram o Lego. Então, aqui a representação do número que representa esta quantidade aqui. E no carrinho, 1, 2, 3, 4 carrinhos. Vamos colocar aqui o número que representa esta quantidade de carrinhos. E o patinete? Ó, o patinete teve 1, 2 escolhas. Você que escolheu. O que importa aqui na nossa pesquisa é a escolha. O que você gosta mais de fazer. O quebra-cabeça teve 1, 2, 3. 3 escolhas, né? 3 pessoas, 3 alunos escolheram o quebra-cabeça. Então, aqui nós organizamos essa pesquisa que a professora acabou de fazer junto com você. E você deixou a sua marquinha registrada do brinquedo que você prefere dessas escolhas que a professora colocou para você. Esta maneira é uma das formas de nós organizarmos, que é uma tabela. Tem 2 colunas. Cada linha da coluna está representando um dos brinquedos que foram as nossas opções de escolha. Nós colocamos aqui, ó, a identificação dos brinquedos, boneca, Lego, carrinho, patinete, quebra-cabeça, e aqui as quantidades. Como nós fomos marcando a sua digitalzinha, quando você colocou o dedinho na tela, a professora foi capturando, aqui nós representamos o número, colocamos o número que representa essa quantidade. E aqui a professora só deixou escrito que somos nós, alunos do primeiro ano do programa Vem Aprender, que estamos participando dessa pesquisa. Vamos ver uma outra forma de nós organizarmos esta quantidade que nós escolhemos? Aqui mesmo nós vamos colocar e vocês vão ver como vai ficar bacana de ver essa outra forma de organizar as informações. Como nós já sabemos quantos são os alunos que escolheram a boneca, quantos foram? 4. Então, nós vamos colocar os 4 alunos que escolheram a boneca para brincar aqui, ó, na nossa bancada. Então, nós temos aqui, né, a professora vai organizar aqui junto com vocês, nós temos aqui uma outra forma de representar. Cada um desses potinhos tem a imagem do brinquedo que eu estou representando. Como aqui eu tenho a indicativa da boneca, que foi uma das escolhas, eu estou colocando aqui, ó, uma criança, 2, 3, 4. 4 alunos escolheram a boneca. Quantos alunos escolheram o Lego? O Lego teve mais escolhas. O Lego teve 7 pessoas escolhendo. Vamos lá. Cada um desses potinhos é uma unidade escolhida. 1, 2, 3. Conseguimos representar todos? Não ainda. 4. E aí?
5, 6 e 7 alunos escolheram o Lego. Então, nós temos aqui a quantidade escolhida do Lego. Aqui a próxima opção é o carrinho. Quantos escolheram o carrinho? Você lembra? Foram 4 alunos. 1, 2, 3, 4. 4 alunos escolheram o carrinho. Aí nós temos também mais alguma opção aqui, foram o patinete. Quantos escolheram o patinete? 1, 2. Então, cada potinho tem o desenho de uma escolha. E por último aqui, não menos importante, mas na nossa ordem está o quebra-cabeça. Quantos escolheram o quebra-cabeça? 1, 2, 3. Então, aqui nós organizamos numa maneira diferente, que não é uma tabela, mas seria um gráfico, as nossas escolhas da nossa pesquisa. Então, vemos lá, ó, olhando aqui, claro que o maior número de potinhos está indicando a coluna maior, no caso, o maior número de escolhas. Então, está aqui o Lego, nós vemos que ele dá uma diferença grande. Se eu fosse prestar atenção, olha aqui, ó, a boneca e o carrinho está exatamente na mesma altura, então as escolhas foram iguais, a quantidade de escolhas tanto da boneca como do carrinho foram iguais. A menor coluna formada aqui é a do patinete, que teve menos escolhas. Nessa nossa pesquisa, em outra pesquisa com outros alunos poderia ter sido diferente. E aqui nós temos as escolhas do quebra-cabeça. Dá para ver bem certinho pela altura que ficou qual é a quantidade que foi escolhida. É uma maneira de representarmos também a quantidade. Estamos organizando as informações. E neste caso não é uma tabela, é um gráfico. Mas será que o gráfico só posso usar potinhos e deixá-los assim, desta maneira, organizados? Ou eu posso organizar de uma maneira diferente? Vamos tentar organizar as mesmas informações que nós já colocamos na tabela, organizamos no gráfico, nós vamos organizar de uma outra maneira, de uma outra forma, que nós também podemos deixar bem representadinho lá. Vamos ver lá. Aqui nós temos uma malha quadriculada. Nesta malha quadriculada, nós vamos organizar também estas informações, certo? Vamos ver junto com a professora lá. O que nós estamos organizando mesmo? São os brinquedos preferidos. Então, brinquedos preferidos, a professora vai colocar aqui porque é o título do nosso gráfico, como foi o título da nossa tabela, na nossa organização. Da onde nós estamos tirando essa pesquisa? Quem são as pessoas que foram pesquisadas, que estão contribuindo com as informações? São vocês, os alunos do primeiro ano do programa Vem Aprender. E aí, nós vamos colocar aqui porque é a nossa fonte. A nossa fonte sempre vem embaixo essa informação. Mas não se preocupe que, por enquanto, nós não vamos nos deter tanto nela aí, tá? Quais são as escolhas que nós fizemos? Os brinquedos. Lembram lá? Qual foi o primeiro brinquedo que apareceu, tanto na nossa primeira organização como na segunda? Foi a boneca, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Esta coluna vai representar a quantidade da escolha das bonecas. Depois da boneca, nós tivemos outro brinquedo que foi o Lego. Então, aqui é a coluna do Lego. Certo? Agora, vamos ver lá. Tínhamos também na nossa organização o carrinho. Eu estou colocando ele aqui, separando, para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, aqui sobe a coluna das bonecas, aqui do Lego, aqui do carrinho. Qual era o outro brinquedo que nós tínhamos na escolha? O patinete. Então, tá aqui, ó, coluna do patinete. E também nós tínhamos o quebra-cabeça. Então, nesta ordem que nós estamos organizando aqui. A professora vai deixar aqui mais fácil para você visualizar também. E aí nós vamos organizar estas informações, certo?
ok? Qual foi a escolha das bonecas? Quantas bonecas nós escolhemos? Você lembra a quantidade? Então, para cada linha dessa vai representar uma escolha. Vamos ver lá. 1, 2, 3, 4. 4 foram escolhidas as bonecas. Depois das bonecas, nós temos o que mesmo que nós escolhemos? O Lego. Quantas foram, no caso, os alunos que escolheram o Lego? Vocês lembram lá? Porque nós estamos representando a mesma quantidade, não mudamos a pesquisa ainda, nós estamos com a mesma informação da pesquisa. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 crianças escolheram o Lego. Então, estão representadas aqui no nosso gráfico. O carrinho. Quantas crianças escolheram o carrinho? Você lembra? Ótimo. Foram 4, porque ele ficou na mesma quantidade que das bonecas. 1, 2, 3, 4. Cada um ocupando uma linha da nossa malha quadriculada. O outro brinquedo é o patinete. Quantos escolheram o patinete? Vamos ver lá. 1, 2. Dois alunos escolheram o patinete. Então, temos 2 escolhas. E o quebra-cabeça, nós tivemos quantos? Ótimo, 3. Então, vamos ver lá. 1, 2, 3. Cada uma dessas linhas representa uma escolha. Para ficar mais fácil da gente visualizar essas escolhas e a quantidade, a professora vai colocar aqui do ladinho o número. Esta linha de número 1, a linha de número 2, a linha de número 3, a linha de número 4, a linha de número 5, a número 6, então aqui ó, a linha que segue. A linha de número 7, a linha de número 8, a linha de número 9, para nós terminar a sequência. Mas o que importa para nós é até onde nós chegamos com a nossa informação. No caso aqui, com os brinquedos da nossa escolha. Vamos ver lá. Na linha de número 1, tem um brinquedo aqui, um brinquedo aqui, um brinquedo aqui, um brinquedo aqui, um brinquedo aqui. Então, a linha de número 1, em todos os brinquedos, ela foi ocupada. A linha de número 2, vamos ver lá, ó. Ela tem um brinquedo aqui na boneca, tem no Lego, tem no carrinho, tem no patinete, tem no quebra-cabeça. Então, na linha de número 2, todos os brinquedos estão colocados. Na linha de número 3, olha lá, tem uma boneca, tem um Lego, eu estou seguindo a linha, né? Você está acompanhando comigo. O carrinho, opa, o patinete não tem, porque não tem mais escolhas aqui no patinete. Então, nós já sabemos que o que ocupou 2 linhas, a menor quantidade de linhas, é o patinete, que foi escolhido por menos alunos. E, seguindo aqui, nós temos o quebra-cabeça. Então, já sabemos que o quebra-cabeça tem um a mais do que o patinete, porque aqui está em branco e aqui está ocupado. Então, o quebra-cabeça teve uma escolha a mais do que o patinete. O patinete foi o menos escolhido, o quebra-cabeça está sendo aqui o próximo na ordem que nós estamos, que foi menos escolhido para o que foi mais. Continuando lá, ó, nós temos a linha de número 4. A linha de número 4, ó, tem a boneca, tem o Lego, tem o carrinho, já não tinha mais o patinete na 3 e não tem mais no quebra-cabeça. Então, aqui parou a escolha do quebra-cabeça. A boneca e o carrinho estão parando aqui na 4ª linha, porque eles estão com a mesma quantidade de escolhas. Foram escolhidos, ó, 4 alunos escolheram boneca, 4 alunos escolheram carrinho. Então, poderíamos dizer que aqui estão empatados, estão na mesma linha de escolhas, né? Não é o que ganha ou não ganha, porque aqui é uma pesquisa. Na linha de número 5 eu tenho Lego, na número 6 eu tenho Lego, na número 7 eu tenho Lego. Então, aqui está indicando que se na linha de número 7 eu tenho Lego, é porque foram 7 alunos que escolheram o Lego. Na linha de número 4,
Aqui, ó, é porque são 4 alunos que escolheram a boneca, 4 alunos que escolheram o carrinho. Na linha de número 3, ó, eu vou pegar o número 3, que representa esta linha, e vou colocar aqui próximo do nosso, aqui, ó, próximo da nossa escolha. 3 alunos escolheram o quebra-cabeça. E na linha de número 2, ó, a linha de número 2, 2 alunos escolheram o patinete, foi o menos escolhido. Então, nós temos aqui as escolhas da nossa pesquisa organizadas de uma maneira diferente, também chamada de gráfico. Nós vimos 2 tipos de gráfico, o gráfico aqui representado na malha quadriculada e o gráfico que nós fizemos com os potinhos, também representando a mesma quantidade de pesquisa. E a tabela, das 3 maneiras nós organizamos a informação. Isso significa que nós já conseguimos compreender que é necessário organizar e fica fácil para eu ver qual foi mais escolhido e o que foi menos escolhido pelos alunos. No caso nosso, os alunos do primeiro ano do programa Vem Aprender. Combinado lá? Conseguiu observar? Conseguiu prestar atenção e compreender as formas das escolhas? Muito bem. É assim que nós vamos organizando informações. As informações dentro do nosso gráfico. A professora vai colocar para vocês agora uma outra escolha. Não foi bem uma escolha, nenhuma pesquisa, mas são informações que nós vamos organizar também de uma maneira parecida com essa que nós organizamos aqui. Você me ajuda sempre observando aí as informações. Então, vejam lá. Nós vamos colocar aqui novamente na nossa pesquisa algumas coisinhas lá. A professora vai tirar aqui os nossos potinhos, porque nós vamos usar a mesma base para organizar essas outras informações. E você está atento aí, colaborando com a professora. Não se preocupem que isso é normal. Nós estamos trabalhando com o material que nós manipulamos. Eles podem cair, mas a gente junta, não tem problema nenhum, tá? Vamos lá. A professora vai virar aqui para vocês verem uma outra informação. Agora nós temos aqui outra característica, não é mais o brinquedo. Observem lá quais são agora os nossos elementos. O cachorro, o gato, o coelho e o peixe que estão envolvidos agora. Nós vamos organizar essas informações da seguinte maneira. Para cada uma das escolhas, nós vamos colocar uma unidade. A nossa unidade aqui é uma pecinha, a pecinha de jogo, fica mais visível para vocês. Não é o copinho agora, para vocês verem que eu posso representar essa quantidade com material diferente. Então, vamos ajudar a professora. Conta comigo quantos que a professora vai colocar em cada um dos elementos dessa nossa nova informação. Observem lá. Nós temos aqui 1, 2, tá contando junto com a professora? 3, ótimo, e, ó, 4, 5, 6, 7. E aí, gente, temos que ter o equilíbrio. 8. Vamos lá, segurando junto com a professora. E não posso bater agora na bancada. Ajuda lá. 9. Tivemos 9. E o que ele está representando? Os cachorrinhos. Os gatinhos, nós vamos ter aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. A professora colocou os dois juntos aqui. Estão vendo lá? A pilha já ficou um pouquinho menor. Aí os gatinhos. Os gatinhos, não. Gatinhos a gente já escolheu. Os coelhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o peixinho, 1,
2, 3. Como as peças a professora trouxe da escola, tem umas aí que já foram meio que pintadinhas, mas não tem problema. O que importa para nós são as quantidades. Então, nos cachorros, nós temos 9. No gatinho, nós temos 5. No coelho, nós temos 7 e temos 3 no peixe. Essa seria uma escolha, professora? Será que nós estamos organizando uma escolha? Nós estamos organizando uma informação. Essa informação, ela diz respeito a alguma coisa. Vamos organizar lá. Já organizamos de uma forma. Gravou a quantidade, marcou bem na sua cabecinha quantas foram as escolhas de cada um? Então, nós temos lá 9. 9 o quê que nós marcamos? 9 cachorrinhos. Então, vamos lá. Lembra-se que a professora disse que ia ter bastante informação para nós organizarmos aqui. Então, nós tivemos 9 cachorros, depois nós tivemos o quê? Os gatinhos, ó, a coluna dos cachorros, a coluna dos gatinhos, a coluna do coelho e a coluna do peixe. Então, nós vamos organizar agora na malha quadriculada. Nós não estamos mais organizando brinquedos, nós estamos organizando outra informação. Vamos lá. Esta informação diz respeito, então vamos colocar aqui o nosso título da nossa informação. Animais para adoção. Então, estes animais são colocados para adoção. Quem passou essa informação para nós, a nossa fonte, é os Abrigo Companhia dos Bichos. É aonde que nós pegamos a informação. E aí, nós temos ali 9 cachorros. Aqui nós não vamos colocar a imagem, como nós fizemos na outra. Nós vamos colocar aqui uma tampinha colorida representando cada um que foi escolhido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O gatinho foram quantos? 5. Puxa, você está bem de memória. 1, 2, 3, 4, 5. Contando lá, cada cor diferente e cada um representa uma quantidade. O coelho foram 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A professora está colocando uma em cada linha porque é a forma que nós estamos organizando. E os peixes, 1, 2, 3 peixes. Aí são os animais que foram colocados para adoção. Nós temos, olhem lá, observando na linha. A professora vai colocar os números de novo para nós vermos a quantidade. Ó. 1, 2, 3. A professora vai tirar aqui. Não se preocupe se você escutar um barulhinho, porque caiu as pecinhas que a professora tinha posto lá na nossa outra forma de organizar as informações. Certo? Então, vamos lá. 2, 3. Falta ainda alguns números para nós organizarmos. 4. Aí, nós temos 5, 6, 7, 8, 9. Então, nós temos 9. Aqui, nós organizamos a informação num gráfico da malha quadriculada, ó. Um animal na linha 1, na linha 2, na linha 3. Aqui parou o peixe, então nós temos 3 peixes. Ó, linha 4, linha 5, ó, aqui parou o gato na linha 5, então significa que eu tenho 5 gatos. Na linha 6, na linha 7. Parou na linha 7 a verde aqui, então significa que nós temos 7 coelhos. E 9, que é a minha linha aqui, ó, dos 9 cachorrinhos. Esses animais foram colocados para adoção. E nós organizamos eles aqui no gráfico e organizamos ele também no gráfico de forma diferente. Agora você procura lá nas suas atividades e encontra esta atividade aqui, ó, que é a atividade que representa esta informação que nós organizamos dos animais. Achou lá? Marcou? Ótimo. Então, agora você vai pegar a atividade e vai realizar ela junto com a professora, certo? E nós vamos organizar as atividades da seguinte maneira. Nós vamos colocar elas agora também em uma
tabela, porque você tem uma tabela lá para você realizar com os bichinhos também, certo? Então, vamos lá. Na nossa tabela, vamos fazendo juntos. Você coloca lá. Você já tem as informações. Não tem as informações? Quais são os animais? O cachorro. Nós temos o gato. Você tem lá na tua atividade. Você tem o coelho e você tem o peixe. Agora você conta, né? Quantos animais, vamos colocar lá, igual a tua tabela está lá na atividade. A espécie de animais, um em cada linha, e a quantidade. Já sabemos que a informação saiu do abrigo Companhia dos Bichos. Contando lá, vamos ver se nós conseguimos fazer as duas coisas juntas aqui. Ajuda a professora lá. Nós temos no gráfico a quantidade de cachorros. Quantos são os cachorros? Olhem lá. Conta no gráfico, você tem o desenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Conta lá no seu desenho. 9. No quadradinho do lado do cachorro, você vai colocar o número 9. Arruma lá na sua atividade e coloca o número 9 do ladinho da imagem do cachorro na sua tabelinha lá. Depois você tem os gatos. Conta lá a quantidade de gatos. Cada quadradinho lá é um gato. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Então, do ladinho do gato, você vai colocar o número 5. Registra o número 5 escrevendo corretamente lá do ladinho do gato. Fez? Ótimo. Agora vamos fazer a contagem dos coelhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 coelhos. Marca lá no quadradinho do lado do coelho o número 7. 7 coelhos. Marcou lá? Ótimo. Faça o número bem caprichado. Vamos contar os coelhos lá? Conta os quadradinhos. 1, 2, 3. Os peixes, desculpa lá. Conta os peixes. 1, 2, 3. 3 peixes. Então, do lado dos peixes, você vai colocar o número 3. E aí você completa a sua tabela que você tem na atividade que você recebeu. Fez lá? Junto com a professora, registra bem bonitinho os seus números. Presta bem atenção lá na tua atividade. Na tua atividade, você tem os números marcados. Veja lá. Você marcou o número, vamos lá, 9 do lado do cachorrinho. Depois você marcou do lado do gatinho, quantos? 5. Tá teu número bem feitinho, 5. Quem tá mais atrasado, aproveita para pôr em ordem. 7 coelhos e 3 peixes. Só que tem mais uma informação para você marcar aí na sua atividade. Veja lá. Na sua atividade está escrito aqui em cima. Cada quadradinho representa uma unidade. Tem a letra A e a letra B. Então, na letra A, diz assim, no abrigo há quantos gatos? Quantos gatos tinha? A informação ficou fácil aqui, tinha 5. Então, marca lá naquela linhazinha o número 5. Coloca lá, registra o número 5 bem bonitinho. Na letra B, diz assim, no abrigo há coelhos a mais do que peixes. Então, eu vou pegar a linha lá do coelho e vou pegar a linha dos peixes. Ó, aqui parou a linha dos peixes. Daí eu continuo contando até chegar aqui onde tem coelhos. Ó, 1, 2, 3, 4. Com mais 4 coelhos. Então, são 4 coelhos a mais do que peixes. Então, aqui você coloca o número 5. Não se preocupem, foi alguma coisa que caiu. 5. Depois, 4, que são a mais do que os peixes. A tua atividade que você vai entregar para a professora vai ficar dessa forma. Pode pintar os animaizinhos, deixar bem bonitinho, bem organizada a sua atividade. Combinado? E aí, conseguimos aprender durante essa aula a organizar algumas informações? Veja lá na tela, veja. Acompanha com a professora. Hoje aprendemos a organizar e ler dados de uma pesquisa, expressos em tabelas e gráficos. Tabelas e gráficos que nós construímos aqui junto com a professora na bancada. E com isso, nós conseguimos hoje cumprir o nosso objetivo, organizar, vamos ver lá, ler e interpretar dados apresentados de maneira organizada por meio de tabelas e gráficos de colunas simples. Foi o que nós fizemos aqui, organizando as informações. Olha quanta coisa
que nós temos aí para prestar atenção e organizar. Fica muito mais fácil da gente ler a informação, saber quantos foram escolhidos ou quantos estavam disponíveis para adoção. Conto com você na nossa próxima aula de matemática. Até lá! Vem aí, arte! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de arte de hoje? E para nossa aula, hoje quem está aqui é a Amora. Tudo bem, Amora? Oi, professor. Eu estou bem, e você? Eu tô bem também. Passou bem o final de semana? Eu passei. Foi muito bom ficar em casa com a família, né? Sim. E me conta uma coisa, você prestou bastante atenção na aula da semana passada? Ah, eu prestei. Então, eu fiz atividade. Fez atividade? Aham. Ah, que legal. Então você pode falar o tema pra gente antes do professor apresentar aqui? Qual foi o tema da nossa aula? Ah, é arte indígena. Isso mesmo, foi arte indígena. Então a gente teve a aula 1 sobre arte indígena e hoje a gente vai continuar falando sobre esse tema que é tão importante, né? A arte produzida pelos povos originários, os povos indígenas do Brasil, certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui nos objetivos da aula. Acompanha com o professor aí na tela. Então hoje a gente vai conhecer alguns elementos da cultura indígena, porque a cultura indígena é muito grande, tem muita coisa, né? A gente vai conhecer alguma coisinha sobre a cultura indígena. A gente vai relembrar o que significa cultura e etnia, esses dois termos aí que podem parecer um pouco confusos para vocês, o professor vai explicar mais uma vez, para ficar bem claro, né? E a gente vai produzir uma composição visual que expresse os direitos dos indígenas. Uma composição visual é uma arte visual, tá? Então vamos prosseguir. Na aula anterior, a gente aprendeu um pouco sobre a cultura e a arte dos povos indígenas. Agora eu quero saber se a Amora lembra o porquê que a gente pode chamar os povos indígenas de povos originários. Ah, eu lembro, professor. Então explica aí para as crianças. Olha lá para eles e explica para eles. Espere, deixa eu sentar certinho. Isso, bem bonitinho. Sabe, crianças, eu entendi que a gente chama eles de povos originários porque eles eram os que estavam aqui na origem do nosso país. Antes até mesmo dos portugueses chegarem, eles já estavam aqui no nosso país. Não é assim, professor? Isso mesmo. É. Muito bem. Prestou atenção na aula, bem legal. Eu prestei, você viu? Eu assisti tudo lá de casa. Isso mesmo, muito bonito. Então, originário porque vem de origem, estavam aqui, como a Amora acabou de explicar pra gente. Então, os povos indígenas podem ser chamados de povos originários porque eles estavam aqui muito antes do Brasil ser aí colonizado pelos portugueses, né? Então, antes de começar a nossa aula, a gente vai aí relembrar algumas informações importantes sobre os povos indígenas. Então, vamos olhar aí essas informações que estão aparecendo na tela. O Brasil não foi descoberto, já existiam aqui centenas de povos indígenas. Então, quando a gente é pequenininho, né, fica difícil a gente pensar assim, o que veio antes? Como era esse lugar onde é a minha casa, por exemplo? Como que era a nossa cidade, sem todos esses prédios, essas casas? Então, era tudo basicamente floresta e os povos nativos, os povos indígenas, os povos originários moravam aqui nesse lugar e, né, no caso, depois da colonização, aconteceu aí as grandes construções, né, e aquilo chegou no ambiente que a gente mora hoje. A gente chama os povos indígenas de povos originários, pois eles já ocupavam todo o território do nosso país, isso a gente já comentou agorinha. Muitas pessoas em nosso país descendem de pessoas indígenas. Na aula passada eu contei para vocês que a minha avó, né, é filha de uma indígena. No caso, a minha bisavó é uma indígena. Isso é muito bacana, né, porque eu aposto que alguns de vocês aí podem ter também uma descendência indígena. O que isso significa? Que tem algum familiar que vem aí, que é ou filho, ou neto, ou bisneto de uma pessoa indígena. A arte indígena é repleta de significados. O professor também explicou lá na aula passada que as pessoas indígenas elas não saem aí fazendo pintura, aquilo que vem na mente delas, né? Não, tem todo um significado, tem toda uma simbologia. Então, por isso que não é bacana que a gente pegue essas pinturas e faça elas sem saber esses significados, né? É desrespeitoso com os povos indígenas. A cultura dos povos indígenas foi e ainda é fortemente afetada como consequência do preconceito. Então tem muita gente que acha que os povos indígenas deveriam se comportar como as pessoas que moram nas cidades, né? E isso não é correto. Eles têm a cultura deles, eles têm os hábitos deles, o estilo de vida, os tipos de arte e tudo isso é característico deles. Não tem como a gente ir lá e falar que isso não é certo. O modo como eles vivem é muito correto, é muito certo e é do jeito deles. Ninguém tem que falar nada. E no Brasil, existem hoje 256 povos falantes de mais de 150 línguas diferentes. Então, olha
quantos povos indígenas existem no Brasil, né? 256. Só que esse número era muito maior lá na época do descobrimento e como o professor também já explicou, o que ocorreu foi aí um grande massacre da cultura indígena, né? Um genocídio dos povos indígenas. Genocídio significa a morte de muitas pessoas, então muitos indígenas foram mortos pelos colonizadores e até hoje são. Porque eles moram nas florestas, né? E existe um grande interesse, no caso, de desmatar as florestas, de derrubar as árvores para criar plantações ou outras coisas, né? Então, por isso que a gente precisa sempre, vocês enquanto crianças, né? Você e a Amora precisam sempre defender o direito dos indígenas de permanecer no ambiente em que eles vivem, né? Porque não é nada legal que uma pessoa chegue lá e destrua tudo, todo o local, toda a cultura daquele povo, né? Então, vamos prosseguir. Bom, mas então, Amora, o professor falou lá, a gente falou lá no comecinho da aula que a gente ia aprender qual é o significado de cultura. Antes da gente ver o conteúdo que vai aparecer na tela, você pode explicar para o professor o que você acha que é cultura? Ah, professor, eu já vi outras professoras ensinarem o que é cultura. Então, mas você lembra alguma coisinha que você possa dizer, professor? Eu lembro um pouco. O quê? A cultura é, assim, a maneira que as pessoas vivem, não é? Exatamente. Assim, a língua que elas falam, a comida, as roupas, a maneira de se alimentar também. Exatamente. E todos esses elementos que você falou, Amora, são elementos da cultura. Então, olha aí na tela que a gente vai fazer a leitura. Vocês acompanham junto com o professor, caso vocês já saibam ler, né? A cultura representa o conjunto de tradições, crenças e costumes dos diversos grupos sociais. Ela é repassada através da comunicação ou imitação às gerações seguintes. Se ficou muito difícil para vocês entenderem tudo isso que o professor leu, não tem problema. Eu trouxe algumas imagens que vão aparecer ali do ladinho, que vão dar e exemplificar para a gente o que significa, né? Cultura, tradição, crença e costume. Mas é muito importante que a gente entenda que a cultura ela é passada de uma geração para outra. Então, por exemplo, várias coisas que eu aprendi da minha cultura, eu aprendi com os meus familiares. Vocês também aprenderam com os seus familiares, né? E assim por diante. A gente sempre aprende a cultura, né? Pega um hábito, aprende a falar de algum modo, de acordo com o lugar onde a gente nasceu. Então, por exemplo, nós aqui nascemos no Brasil. A gente fala a língua portuguesa, né? A gente fala o português, por isso que vocês me entendem. Mas existem outros lugares no mundo, e inclusive aqui no Brasil, como no caso dos povos indígenas, que essas pessoas falam outras línguas, né? Então, por que eles não aprenderam a língua portuguesa? Porque eles não nasceram no lugar onde a cultura, né, tem aí como fator a linguagem, né? No caso, a linguagem da língua portuguesa. Então, é por isso que a gente fala o jeito que a gente fala, Amora, né? Então, nós falamos língua portuguesa porque a gente aprendeu culturalmente com as pessoas que vivem ao nosso redor. Então, vamos dar uma olhadinha ali naquelas imagens. Olha lá, ali a gente tem uma tradição. É a tradição da festa junina. Ó, a gente já está no mês, né, de junho, mês das festas juninas. Então, é uma tradição, é uma festa que lá quando ela surgiu, ela tinha aí uma ligação, né, com a questão das colheitas, as pessoas colhiam o milho e faziam as suas festas. Hoje, embora, por exemplo, eu comemoro a festa junina, mas eu não tenho uma colheita na minha casa, né? Então isso significa que o quê? Que eu aprendi a tradição da festa junina e eu pratico ela. Isso é uma tradição e é um elemento da nossa cultura, né? Elas geralmente acontecem no mês de junho, as decorações, como a gente está vendo aí na tela, são muito comuns, muito típicas. Você não vê, por exemplo, alguma pessoa pendurando um Papai Noel numa festa junina, né? Por quê? Porque culturalmente o Papai Noel é um símbolo lá do Natal e isso também é um elemento cultural. Imagine que engraçado, né, professor? Pendurar um Papai Noel na festa junina. Então, não faz muito sentido, né? Não. Mas, na realidade, não há nada que impeça. O que impede é a tradição, né? Tradicionalmente, o elemento lá que é mais comum para a festa junina são as bandeirinhas, não é o Papai Noel, né? Então, é mais ou menos isso. Tradição é aquilo que a gente faz repetidas vezes, como no caso das festas, né? A gente tem várias no Brasil. Olha ali um povo, né? 3 mulheres africanas, todas ali vestidas com vestimentas tradicionais. Então, a roupa que as pessoas vestem também tem muito a ver com as tradições da sociedade. E isso explica um pouquinho da cultura, né? A gente consegue enxergar, por exemplo, nessa imagem que vocês estão olhando aí na tela, né? Que essas pessoas, elas não se vestem parecido conosco, né? E por que a gente não se veste parecido com elas? Porque a gente está em um outro lugar. A cultura é diferente, não tem nada de errado e nem nada de certo. Apenas é diferente. Tá dando para entender, Amora? Tá, eu tô entendendo. Beleza, vamos para a próxima imagem então. Olha aquela imagem lá. O que ela representa? O que aquela mulher está fazendo ali? Ela
tá fazendo um tipo de oração, meditação, né? Uma oração, uma reza, uma meditação. E a religião também tem tudo a ver com as tradições, com as crenças, né? Cada povo acredita naquilo que aprendeu a acreditar. Então, por exemplo, existem religiões que são mais comuns para nós que moramos aqui no Brasil, que são totalmente diferentes das religiões das pessoas que moram, por exemplo, sei lá na China. Então é muito diferente. Isso também tem a ver com a cultura, né? A cultura mostra para a gente as diferenças entre as pessoas. Vamos ver a próxima imagem. Olha ali, são várias geishas. Já ouviram falar nessa cultura? É uma cultura aí, no caso, né, das mulheres chinesas, e elas se vestem também de um modo totalmente diferente das mulheres brasileiras. Então, isso também tem a ver com a cultura, a vestimenta, as roupas, Até as a maquiagens. maquiagem, né, professor? Olha, elas pintam o rosto de branco. Exatamente, isso mesmo, muito bem observado. Olha a próxima ali, o carnaval também é muito típico, né? O carnaval acontece em vários lugares do mundo, mas aqui no Brasil é uma festa que também a gente já está muito familiarizado, né? A gente conhece essa festa e algumas pessoas, alguns de vocês, inclusive, comemoram o carnaval, né? Então, olha nessa imagem que está aparecendo aí na tela, esse mapa que está mostrando várias pessoas aí dentro do mapa mundi, né? Está aparecendo ali todos os continentes, o continente americano, africano, asiático, europeu. Então, cada lugar do mundo tem a sua cultura. E no caso dos indígenas, existem povos indígenas em todo o mundo, porque afinal de contas, eles são povos originários, eles estão próximos da origem dos seres humanos, né? E no caso do Brasil, a cultura indígena também está presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Olha ali no caso, várias mães de santo, que são aí pessoas, né, que praticam a religião da Umbanda, do Candomblé, também que é muito praticado aqui no Brasil, mas também é popular lá na África, né, original da África. Então a gente consegue ver que a religião, a crença também é um aspecto da cultura. Por isso que a gente não pode, Amora, de jeito nenhum, falar que uma pessoa está errada, porque aquilo é a cultura dela, aquilo que ela aprendeu desde pequena, que é, né, que considera correto, e assim ela segue. Como eu falei, não existe certo ou errado, existe apenas o diferente, né? Então vamos prosseguir. Mas para explicar para você e para as crianças aí de casa um pouquinho dessa questão da cultura, eu trouxe aqui a cultura das crianças indígenas do povo Cuiucurus. Já ouviu falar? Eu não, professor. Então, ó, pensa só, quando a gente é criança, a gente geralmente, né, as crianças que moram, por exemplo, nas cidades, né, como você, Amora, como as crianças que estão assistindo a gente, vocês provavelmente têm uma criação, né, ou seja, uma educação muito parecida, coisas que vocês fazem, como, por exemplo, vocês vão para a escola, vocês brincam, sei lá, de videogame, assistem televisão, mexem no celular, e aí, um monte de coisas, certo? Mas como que é a vivência de uma criança indígena? Como será que é a cultura de uma criança indígena? Vamos acompanhar o texto aí na tela que o professor vai ler e explicar para vocês? Vamos. As crianças cuiucurus têm o costume de passar o dia no rio, onde tomam banho e brincam. Uma brincadeira bastante praticada é a diversão com o arco e a flecha, dentro das matas. Os indígenas adultos produzem arcos e flechas com tamanho reduzido e que não causam risco à vida das crianças. Dessa maneira, as crianças cuiurucus vão se acostumando a lidar com essas ferramentas. Então, olha que legal. Ao contrário, por exemplo, das crianças da cidade, como você, Amora, e como as crianças que estão assistindo aqui, eles têm um outro hábito. As brincadeiras deles estão muito ligadas àquilo que eles vão fazer no futuro, como a questão da caça, né? Os povos indígenas têm, eles não são como nós, por exemplo, que vão no mercado comprar coisas, comprar alimentos, né? Lá no caso deles, eles produzem os seus alimentos através do plantio e da colheita, mas eles também caçam os animais, né? Isso é comum, né, como na tradição, na cultura desses povos. Então, as crianças, desde pequenininhas, aprendem a lidar com essa necessidade que eles vão ter que desempenhar no futuro, que é aprender a caçar. Imagine que legal, né, professor? Brincar assim igual eles, né? Sim, super legal. E o mais legal ainda é que os pais têm todo o cuidado, né, para que essas crianças não se machuquem com esses instrumentos, porque a gente sabe que o arco e a flecha, né, ele pode ser perigoso, mas para as crianças eles produzem ferramentas que não machucam, não causam nenhum risco para essas crianças. Então, conseguiu entender como a cultura é diferente de lugar para lugar? Eu entendi. E a às maneira vezes, deles Amora, brincarem é bem diferente da nossa. Sim, e às vezes a gente não tem nem pensar, por exemplo, assim, que aqui na cidade é assim, lá numa aldeia indígena é diferente. Porque dentro da própria cidade existem muitas culturas, como, por exemplo, a religião. Se você for pensar, né, por exemplo, existem pessoas que têm uma religião, outras que têm outra, outras que não têm religião, e todas essas culturas influenciam na vida dessas pessoas. Existem pessoas que oram, que rezam, que não oram, e por aí vai, certo? Certo. Então, cada etnia indígena
possui seus elementos culturais que os diferenciam entre si. Tem alguma palavrinha aí difícil, Amora? Ai, Olha bem, cada etnia indígena possui seus elementos culturais que os diferenciam entre si. Etnia. Elementos? Elementos? Elementos são características. Então, por exemplo, cada etnia indígena possui seus elementos culturais. Coisas que eles praticam no dia a dia deles. Entendeu? Entendi. Mas eu acho que a palavra mais complexa aí é etnia, pode ser para as crianças. Então, vamos relembrar qual que é o significado de etnia? Acompanha aí na tela, então. Etnia significa povo. Esse termo se refere a um grupo de pessoas que apresenta vários elementos em comum, tais como a cultura, a língua, as histórias, os valores, as semelhanças físicas, entre outros. Então, a etnia é aquilo que demonstra pra gente da onde aquelas pessoas são. Como, por exemplo, as pessoas que moram aí na África. Comumente, essas pessoas têm a pele negra, a pele preta, né? Então, isso a gente consegue identificar que é particular, por exemplo, da África. Não que não tenha em outros lugares do mundo. O Brasil, por exemplo, a gente sabe que tem muitas pessoas negras, muitas pessoas pretas, porque muitos africanos vieram para cá, né? Então, professor, eu tenho a pele escurinha. A tua pele é negra, uma pele muito linda, né? Então, provavelmente, você tem uma descendência, né? No caso, Amora, uma descendência africana, de pessoas, de povos africanos, né? Isso é muito, muito legal. Assim como, por exemplo, eu acabei de explicar para você que eu tenho descendência indígena, você tem africana e as crianças aí de casa têm várias descendências. Afinal de contas, né, o Brasil é um país que teve muita mistura de povos, né? É o país mais miscigenado do mundo, ou seja, onde mais culturas se misturaram para formar novas culturas, né? Então, etnia é isso, é aquilo que é característico de cada povo, né? E a partir da etnia existe a cultura, que são os hábitos, as tradições, as crenças, como o professor acabou de explicar. Vamos prosseguir. As sociedades indígenas são muito diferenciadas entre si. O professor já trouxe essa tela aqui e a gente está relembrando ela. Então, é muito importante que todo mundo saiba que os indígenas não são todos iguais, né? Cada símbolo tem um significado, cada jeito tem um significado, cada vestimenta, cada alimento. Então, é muito errado a gente pensar que todos eles são iguais, né? Então, existem muitas etnias indígenas. Olha essa tela aí e acompanha a leitura com o professor. Artes tradicionais compartilhadas. Existem diversas etnias indígenas no Brasil, cada uma com comportamentos e costumes diferentes. No entanto, existem várias características comuns encontradas em diversas tribos. Então, como o professor explicou, existem muitas etnias indígenas no Brasil. E as etnias diferenciam-se pelas suas culturas, suas tradições, né? Então, cada um tem a sua particularidade. Mas também existem aqueles elementos que são comuns, ou seja, que esses povos indígenas praticam. E nesse sentido, a gente tem aí as artes tradicionais compartilhadas, que todos esses povos, ou que a maioria desses povos, praticam. Como, por exemplo, nesse caso que a gente está vendo nessa imagem aí. A gente está vendo uma mãe indígena, né, no caso, fazendo uma pintura corporal na sua filha. Né? A pintura corporal é uma arte tradicional compartilhada. Por quê? Porque muitos povos indígenas, muitas etnias indígenas, têm aí como uma tradição, como um elemento da cultura, o hábito de pintar o corpo, de produzir as pinturas corporais. Assim como, né, no caso, a cerâmica, as máscaras, a cestaria, a plumagem, também pode ser considerada uma arte tradicional compartilhada, porque esses povos, embora sejam muito diferentes, praticam aí, em sua grande maioria, todos esses tipos de arte, eles produzem, tá? Então, é muito importante que a gente saiba que existem essas artes que são aí comuns entre todos esses povos. Então, existe uma grande diversidade de produções artísticas que se integram ao modo de vida e aos ritos cotidianos dos diversos povos indígenas. Mas, nos dias de hoje, a arte indígena ganha também novas funções. Então, a gente acabou de ver que existem vários tipos de arte que são compartilhadas. Ou seja, embora existam vários grupos indígenas, esses grupos todos fazem essas artes, que é a pintura, a cestaria, né? No caso, a plumagem, que são, por exemplo, os cocares ou os adereços do corpo. Mas também existe outro tipo de arte indígena que está surgindo agora. Quando o professor fala agora, não é agora, em 2021, tá? Há pouco tempo. E a gente chama essa arte que é produzida no nosso tempo, agora, de arte contemporânea, diferente da arte tradicional.
essas artes que a gente acabou de ver aqui, que vocês estão vendo aí na tela, né? Como, por exemplo, o cocar, as pinturas corporais, as máscaras, a cestaria, são artes tradicionais. Mas será, Amora, pensa só, será que os povos indígenas eles vão ficar a vida inteira produzindo os mesmos tipos de arte? A vida ela não se transforma? A vida não muda? Eu acho que muda, né, professor? Muda, né? Daí eles vão criando outras coisas, não é? Criando outras coisas, exatamente. Assim como a gente, né? A gente vai criando outras coisas sempre com o decorrer do tempo e a mesma coisa acontece com os povos indígenas. Então, é muito legal que a gente conheça todas essas artes tradicionais. Semana passada a gente fez atividades, né, sobre as artes tradicionais, mas hoje, em específico, a gente vai falar sobre esse outro tipo de arte, que é a arte contemporânea indígena. Ou seja, é a arte que é produzida nos dias de hoje e que se diferencia de todos esses tipos de arte que a gente viu até agora, tá? Então vamos olhar aqui, ó. A arte não se desliga da vida e os povos indígenas lutam incansavelmente pelo direito de viver e proteger suas culturas. Isto resulta em um novo tipo de produção artística. Como o professor falou, a vida se modifica e no caso dos povos indígenas, que hoje ainda são muito atacados, né, a sua cultura, as suas tradições ainda são muito atacadas, a arte hoje ganha um novo significado, né? A arte se torna um instrumento, no caso, para pedir socorro, para pedir ajuda, para que as pessoas se conscientizem da importância de manter viva a cultura indígena, né? Afinal, esses são os povos aí que têm tudo a ver com a gente, né? São os povos originários. Então vamos olhar aqui, ó. A gente vai falar sobre um artista indígena contemporâneo. Na aula passada, vocês podem lembrar que o professor explicou, né, que comumente, geralmente, os povos indígenas, eles não têm a figura de um artista. Mas aí vocês podem perguntar, mas aí, como que você vai falar aqui pra gente, professor, de um artista indígena? Esse artista indígena, ele é descendente de indígena, né? No caso, os pais dele são indígenas e moram em uma aldeia. Ele saiu do espaço indígena e mora, né, na cidade. Mas isso não significa que essa pessoa deixou de ser indígena. Afinal de contas, né, a cultura não está relacionada com o lugar exatamente, né, com o lugar onde a pessoa está. Se ele viveu, cresceu baseado na cultura indígena, ele vai carregar esses traços culturais para sempre. Então, esse artista se chama Denilson Baniuá. Vamos ler um pouquinho da história desse artista, então, né? Ele nasceu na aldeia Dari, no Rio Negro, no Amazonas. Denilson Baniuá é um artista indígena. É indígena e é artista. E seu ser indígena lhe leva a inventar um outro jeito de fazer arte. Então, olha o que o Denilson, né, esse artista indígena, fala sobre a arte indígena. O artista indígena precisa ser um guerrilheiro pela manutenção do bem viver do seu povo. Então, ele entende que a arte que ele produz precisa aí tentar defender, buscar defender a cultura do seu povo, que aí está sofrendo, né, no caso, vários riscos de desaparecer. Então, agora a gente vai ver algumas obras desse artista que não são só pinturas, tá, crianças? Nesse caso aqui, é uma fotografia de uma projeção. E essa projeção, né, foi feita aí e a gente está conseguindo ler, no caso, Brasil, Terra Indígena. Então, esse é um tipo de arte e é muito importante que a gente saiba que arte existe de vários tipos, né? Então, que lindo, né, professor? Muito legal, uhum. No caso ali, é como se fosse uma lâmpada que reflete, né, aquela escrita naquele lugar, ali, naquele ambiente. E ele diz ali que o Brasil é uma terra indígena porque realmente é, né? Os indígenas estão aqui muito antes do que aconteceu no período da colonização. Vamos ver a próxima. O nome dessa pintura é A Terra Envenenada e com Odor de Morte. Então, a gente está vendo aí um avião jogando muito provavelmente agrotóxicos na terra, né? E ali em cima a gente vê várias caveirinhas se formando nas nuvens. O que o artista está querendo dizer com essa obra? Ele está querendo dizer que a terra está sendo envenenada por todos esses produtos que são usados aí para cultivar os alimentos, né? E não só envenenando a terra. As pessoas aí que também consomem esses alimentos também acabam se envenenando, né? Porque é muita substância tóxica para o nosso organismo e também para a natureza. E claro que ele está fazendo isso porque os povos indígenas têm uma relação muito próxima com a natureza, com a terra. Vamos ver a próxima. Antropofagia musical. Para quem aí talvez lembre, ano passado o professor mostrou uma tela da Tarsila do Amaral, que era o Abapuru, né? Então, esse artista, né, no caso, se baseou nessa tela da Tarsila, porque que ele está mostrando para a gente aí? É uma menina indígena
ali com um smartphone, com um celular, né, escutando música. O que ele está querendo falar para a gente é que não é porque a tecnologia entra nas aldeias que essas pessoas deixam a sua cultura de lado. Então é mais uma vez ele mostrando para a gente que os povos indígenas, sim, eles se transformam e eles modificam os seus estilos de vida. Próxima imagem, ó. Protagonismo e a nossa voz precisa ser escutada. Então a gente está vendo uma mulher indígena, né, cantando com equipamentos também que não são equipamentos comuns lá da cultura indígena. E é mais uma obra de arte que mostra pra gente que os povos indígenas se transformam e aí, no caso, buscam outros elementos, né? Olha a Mona Lisa indígena, Amora. Não, que legal. Então ele pegou esse elemento, né, esse quadro lá que foi originalmente pintado pelo Leonardo da Vinci, um artista aí no caso, né? E ele transformou a Mona Lisa numa mulher indígena. Aplicou ali a pintura corporal, né, que é bem típico, colocou alguns instrumentos na mão dela. Então, ele também fez essa obra aí para mostrar que tudo pode ser transformado a partir da cultura indígena, né? Olha esse que lindo, Amora. Se chama Yavareté. E é uma intervenção. O que é uma intervenção? Foi uma pintura feita num mural, num muro, né? Para chamar a atenção, com o objetivo de chamar a atenção as pessoas para o cuidado com o planeta. Foi feita ano passado, em 2020, e a gente consegue ver ali que o artista, ele modificou a pelagem dos animais e ele fez como se fossem todos os sinais da pele desse animal, né? São todos geométricos, então ele não faz orgânico como é na natureza, né? Orgânico é aquelas linhas curvas, enquanto que geométrico são as linhas mais retas, né? E aqui, natureza morta 1. Nessa tela a gente consegue ver, no caso, uma grande floresta que foi desmatada, né? E esse desmatamento ali, no caso, ele transformou uma pessoa indígena caída no chão, que também representa essa questão de que toda vez que a natureza é atingida, alguém é afetado, e nesse caso, principalmente, os povos indígenas. Mas a gente precisa pensar que a gente não deve cuidar só da natureza por conta dos povos indígenas, né, Amora? A gente precisa cuidar da natureza porque nós dependemos dela também, embora a gente não more nas florestas. Todos nós, né? Todos nós. A gente precisa das árvores para que a gente possa respirar, as árvores precisam estar lá também por conta dos animais. Então, essa luta indígena pelo cuidado com a natureza, ela é para o bem de todos, não só para o bem dos próprios indígenas, é para o nosso bem, para o teu bem, para o meu bem, para o bem das crianças que estão aí em casa, dos animais. Então, cuidar da natureza faz bem para todo mundo, né? Então, vamos prosseguir. Bom, então agora chegou a hora que vocês vão começar um trabalho aí e vão terminar logo após concluir a aula, tá? O professor vai dar um tempinho para vocês fazerem essa atividade aí em casa, certo? E vocês vão concluir depois que a gente terminar. Como que é essa atividade? Olha aí. O que um indígena pode ser? Você deverá criar um desenho no caderno de desenho que represente o que um indígena pode ser, como nos exemplos. Mostre por meio de sua arte que você respeita as identidades indígenas e que reconhece a existência e resistência desses povos na busca por uma vida sem preconceitos, da maneira como desejam viver. Então, do mesmo modo que o artista que a gente acabou de ver, né, o Denilson, colocou lá elementos da nossa cultura dentro da cultura indígena, né, no caso, a tecnologia ou algo do tipo, ele está querendo demonstrar para a gente que o indígena pode ser tudo aquilo que ele quiser e nem por isso ele vai deixar de ser indígena. Então, observe esses desenhos aqui, ó, dessas crianças que fizeram. Então, ó, o menininho colocou aqui na primeira imagem, um indígena pode ser bombeiro. Ali na segunda imagem, um indígena pode ser presidente, pode ser vice-presidente, pode ser governador. E vocês, coloquem aí no papel, desenhem o que um indígena pode ser, certo? Não esqueçam de colocar vários detalhes, deixar esse desenho bem preenchido, bem colorido, bem bonito, para que os professores de vocês vejam e percebam que vocês entenderam que o indígena ele pode ser aquilo que ele quiser e ele também pode ser só um indígena, né? Ele pode ser simplesmente um indígena e a escolha dele tem que ser respeitada e precisa ser respeitada porque tem a ver com a cultura e a cultura dos povos precisa ser sempre muito bem cuidada. Então o professor vai dar aqui, no caso, para vocês, 5 minutinhos para vocês concluírem essa atividade.
Bom, crianças, então agora chegou a hora de vocês, no caso, se prepararem para fazer a tarefa depois de tudo isso que o professor explicou, né? Vocês vão então criar um desenho que represente tudo aquilo que o indígena pode ser, como a gente viu que o Denilson, esse artista indígena que a gente acabou de estudar, ele também faz, né? Ele nos mostra que os indígenas, as pessoas indígenas, não deixam de ser indígenas por aí, no caso, morarem nas cidades, por vestirem roupas parecidas com a nossa, por escutarem outros gêneros musicais ou praticarem outros tipos de arte, né? Então vocês vão ter que mostrar, como nesses desenhos que o professor está mostrando aqui na tela, né? O que o indígena pode ser? Essas crianças aqui, uma delas fez colocando que o indígena pode ser um bombeiro, por exemplo, enquanto que a outra colocou que o indígena pode ser um presidente, um vice-presidente, um governador. Então, na realidade, o indígena pode ser tudo aquilo. Vocês vão escolher aí o que vocês quiserem representar. O indígena pode ser tudo aquilo que ele quiser, ou ele também pode ser, né, no caso, uma pessoa que vai viver lá nas aldeias, no modo mais tradicional, do jeito que ele quiser. O importante é sempre a gente respeitar as pessoas indígenas e nunca achar que elas devem ser de um jeito ou de outro, tá? Então, faça uma atividade com bastante capricho e chegou o momento em que a gente vai aí, no caso, verificar se a gente alcançou os objetivos da nossa aula. Amora, a gente conheceu alguns elementos da cultura indígena? Sim. O que você achou mais interessante? Eu Uma coisinha só. Eu achei interessante que hoje em dia eles fazem novas artes. Novas artes, né? É. Muito legal. É essa a intenção do professor mesmo, mostrar que a cultura indígena se transforma, né? A gente relembrou o significado de cultura e etnia? Sim. Então a gente viu que a cultura faz parte de toda a vida de todas as pessoas, né? São as crenças, no caso as festas, as comidas, como a Amora falou, e por aí vai, as religiões, tem muitos exemplos de cultura. E etnia é a característica de cada povo, né? O povo brasileiro tem as suas etnias, o povo africano as suas, os indígenas têm as suas etnias e por aí vai. E a gente também, aí no caso, iniciou a proposta de produzir uma composição visual, né, que expresse os direitos dos indígenas de serem aquilo que eles quiserem ser. Então, capricha no trabalho aí para levar para a escola e para os professores de vocês poderem avaliar, certo? Certo. Para finalizar, parabéns, então, conseguimos concluir, né? E para finalizar a nossa aula, o professor vai ler um poema escrito pelo mesmo artista lá que a gente estudou, né, o Denilson. Então, vamos dar uma olhadinha no que ele escreveu. Se você não está lembrado, dá licença, deixa eu contar. Aqui mesmo, onde está esse prédio, essa rua e esses carros, aqui onde eu e você respiramos fumaça, fuligem, poluição, onde desviamos do esgoto, do lixo, da barata, da ratazana, aqui mesmo onde pisamos, aqui mesmo neste chão, o senhor, a senhora nunca haverá de imaginar. Aqui mesmo, antigamente, era uma enorme floresta. Mas vieram os homens com as ferramentas e começaram a derrubar. Então a gente nunca deve esquecer que a arte é a mais bela expressão da humanidade e a arte indígena mostra toda essa humanidade cheia de riquezas e essa humanidade que luta para conseguir viver bem e viver do jeito que eles querem viver, certo? Então, valorizem a arte, valorizem os artistas. Um beijão, tchau, tchau. Tchau. Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças, tudo bem? Professora Catarina aqui com vocês e hoje nós vamos escutar uma história. Eu estou aqui com o meu pote. Eu quero saber, será que tem alguém que vai adivinhar o que tem dentro do meu pote? Vocês têm algum palpite? Vamos ver. Eu vou bater aqui para ver se a gente escuta alguma coisa. Vocês escutaram? Será que tem uma bruxa aqui no pote da prof? Vamos bater mais uma vez para ver se a gente escuta? Miau! Será que tem um gato aqui dentro? Uma bruxa e um gato. Vamos bater mais uma vez para ver se a gente escuta mais alguma coisa? Uma cobra! Meu Deus, prof. Catarina, o que é isso? Um pote que tem uma bruxa, um gato e uma cobra, mas que pote que é esse? Vocês adivinharam o que tem aqui dentro? Aqui dentro tem uma história! A história que nós vamos ouvir é, vamos ver? Bruxa, bruxa, vem à minha festa, da autora Arden Rose, editora Brink Book. Então vamos lá para a bancada? Vamos lá. Vou mostrar aqui
o meu pote para vocês. Então, era uma vez uma criança que estava fazendo aniversário e ela queria muito que a bruxa fosse para a sua festa. Então, ela foi até a bruxa e disse: bruxa, bruxa, por favor, venha à minha festa. A bruxa olhou para ela olhou para a bruxa olhou para ela olhou para a bruxa olhou para ela e disse: obrigada, irei sim, mas só se você convidar o gato. Olhem esse gato, gente, todo colorido. Eu acho que esse é o gato da Alice no País das Maravilhas. Bom, a menina foi até o gato e disse: gato, gato, por favor, venha à minha festa. E o gato respondeu: miau, obrigado, irei sim, mas só se você convidar o espantalho. A menina foi até o espantalho e disse: espantalho, espantalho, por favor, venha à minha festa. E o espantalho respondeu: obrigado, irei sim, mas só se você convidar a coruja. Então a menina foi até a coruja. Coruja, coruja, por favor, venha à minha festa. Obrigada, irei sim, mas só se você convidar a árvore. Então a menina foi até a árvore e disse: árvore, árvore, por favor, venha à minha festa. Obrigada, irei sim, mas só se você convidar o duende. Duende, duende, por favor, venha à minha festa. Obrigado, irei sim, mas só se você convidar o dragão. Então a menina foi até o dragão e disse: dragão, dragão, por favor, venha à minha festa. E o dragão respondeu: rar, obrigado, eu irei sim, mas só se você convidar o tubarão. Então a menina foi até o tubarão e disse: tubarão, tubarão, por favor, venha à minha festa. Obrigado, irei sim, mas só se você convidar a cobra. Cobra, cobra, por favor, venha à minha festa. Obrigada, irei sim, mas só se você convidar o unicórnio. Então a menina foi até o unicórnio e disse: unicórnio, unicórnio, por favor, venha à minha festa. E o unicórnio respondeu: obrigado, irei sim, mas só se você convidar o fantasma. Então a menina foi até o fantasma. Fantasma, fantasma, por favor, venha à minha festa. E o fantasma respondeu: obrigado, irei sim, mas só se você convidar o babuíno. Então a menina foi até o babuíno e disse: babuíno, babuíno, por favor, venha à minha festa. E o babuíno respondeu: obrigado, irei sim, mas só se você convidar o lobo. Então a menina foi até o lobo. Lobo, lobo, por favor, venha à minha festa. E o lobo respondeu: au! Obrigado, irei sim, mas só se você convidar a Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho vermelho, Chapeuzinho vermelho, por favor, venha à minha festa. Obrigada, irei sim, mas só se você convidar as crianças. Crianças, crianças, por favor, venham à minha festa. Obrigada, iremos sim, mas só se você convidar
A bruxa. E essa foi a nossa história de hoje. Então, gostaram da história? Ah, muito bem. Então, vamos lá na tela agora fazer o nosso quiz. Vamos lá? Então, o quiz da história. Primeira pergunta. Qual foi o primeiro personagem a receber o convite? Lembram lá? Foi a bruxa, a Chapeuzinho Vermelho ou o unicórnio? Quem que se lembra? Qual que foi? Foi a bruxa! Muito bem! Foi a bruxa que recebeu o primeiro convite. Vamos para a próxima pergunta? O que a bruxa respondeu depois que ela recebeu o convite? Ela disse que ela iria com certeza? Eu acho que não, né? Ela disse que ela não poderia ir pois estava doente? Foi isso que ela disse? Também não. Ela disse que ela iria, mas só se o gato também fosse convidado. Foi isso? Foi, né? Muito bem. Ela disse que ela iria para a festa, mas só se o gato também fosse convidado. Lembram lá? Vamos para a próxima pergunta? Aqui para a gente pensar. Você acha que o que a bruxa fez foi legal? Pensa lá, se você convidasse alguém para sua festa e ela falasse, não, eu só vou se convidar fulano. Será que foi legal? Não sei, talvez não tenha sido. Mas nós estamos numa história, não é? Vamos para a próxima pergunta. Vocês perceberam que nessa história tem vários personagens que vinham em várias histórias? Então, vamos brincar agora de qual personagem mora nessa história. Aparece aqui um livro, uma história, e nós temos que lembrar qual personagem que mora nessa. Beleza? Em Alice no País das Maravilhas, qual personagem será que mora nessa história? Quem que lembra? Ah, muito bem! O gato! O gato mora na Alice no País das Maravilhas, lá, aquele gato colorido. Vamos ver a próxima? Qual personagem que mora em O Mágico de Oz? Vocês lembram lá? Vamos ver? Isso! O espantalho mora no Mágico de Oz. Vamos ver? Quais convidados moram nessa história aqui? Ó, Chapeuzinho Vermelho. Tinha 2. Quem que se lembra? Vamos ver? Isso! A Chapeuzinho e o Lobo, que moram na Chapeuzinho Vermelho. Muito bem! Pode ser que vocês se lembrem de outros personagens que moram em outras histórias que tinha na história que ouvimos hoje. Mas nós vimos desses aqui. Vamos para a próxima pergunta? Qual personagem da história você convidaria para a sua festa de aniversário? Pensem, esse é para pensar também. Nós vimos vários personagens convidados lá para a festa. Tem algum que você convidaria para a sua festa de aniversário? Pense lá. A prof, eu ia convidar a bruxa, é claro. Eu ia convidar o unicórnio, a Chapeuzinho Vermelho. Eu acho que eu ia convidar todos esses personagens. Então, agora eu quero terminar mandando um beijo para o aluno Taylor Della Bernarda Brasil, da Escola Zaira, que está no primeiro ano da professora Sônia. Então, um beijo para você, Taylor, e um beijo para todas as crianças. Essa foi a nossa história de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!